Fala galera, tudo bem? Bora para a terceira rodada do Cartola, né? A gente tinha que recuperar a nossa pontuação e principalmente as cartoletas nessa segunda rodada, né? A gente então aqui no time principal fez 74,78 pontos, né? E valorizou 6,52. Destaque aqui para o Palmeiras, né? Que foi bem na rodada aí. O Piquerez fez 12,8 pontos, o Maurício 11,7, né? O Andrés Gomes também fez 13,10. E a decepção da rodada aqui para o nosso time, principalmente, foi o Caio Jorge, né, que era o nosso capitão, e fez apenas 4,9 pontos. Né? A gente estava na dúvida ali de quem colocar como capitão, né, o principal atacante ali. Tinha a opção do Carlos Vinícius, do Flaco, né, e do Caio Jorge. Acabamos optando pelo Caio Jorge, né, que seria, em teoria, ali, o jogo mais fácil da rodada, né, e poderia fazer uma boa pontuação. Mas o Carlos Vinícius acabou entregando 3 gols lá, fez uma pontuação excepcional e foi o diferencial em alguns times ali, né? No time aqui de cartoletas, a gente foi melhor ainda, né? A gente fez 81,8 pontos e valorizou quase 10 cartoletas, né? Foi muito bom mesmo. E aqui a gente destaca principalmente, em relação ao time principal, né, o Gustavinho, que fez 12,20 pontos e foi o nosso titular ali, além de ter o Andrés Gomes como capitão, né, o que alavancou um pouco mais ali a nossa pontuação, né. Aí para essa rodada 3 a gente tem alguns jogos interessantes, né, vamos conferir aqui. Vitória e Flamengo, né, como é na terça, ele não vai contar aqui para essa rodada, tá? Então não escalem jogadores desses dois times, né. Na quarta, às 7, a gente tem Mirassol e Cruzeiro, né? O Mirassol tá numa fase muito boa, né? Já há um bom tempo. É um time muito bem montado ali, né? Pelo Guanais. O Cruzeiro tá bem estável, né? Vive uma situação bem oposta ali ao Mirassol, né? O Tite tá bem ameaçado ali no cargo, então a gente tá gravando o vídeo antes de ter o jogo do Cruzeiro pelo Mineiro, né? Contra o América ali. E pode ser que na quarta, talvez o Tite já não seja mais o treinador, né? Vamos acompanhar aí. Depois a gente vai comentar sobre nomes desses dois times ali na hora de montar a escalação. Né? Chape e Curitiba. Os dois começaram bem, né? O jogo vai ser na quarta às 7 horas da noite ali. A Chape e o Curitiba começaram bem o campeonato, né? A gente não acreditava ali nos dois e estão surpreendendo aí. A Chape conseguiu arrancar o empate contra o Vasco ali fora de casa, né? Foi muito pressionado e mesmo assim no finalzinho ali conseguiu marcar um gol de falta ali com o Jean Carlos, né? Já o Coxa virou o jogo para cima do Cruzeiro, né? Fora de casa também, surpreendeu todo mundo ali. E pode ser um bom jogo ali para a gente dar uma olhada nos jogadores ali, principalmente porque eles são mais em conta que em relação aos outros, né? Atlético e Remo, na quarta às 8. Eu acho que o grande favorito da rodada é o Atlético, né? A gente vai ter bons nomes ali do Atlético para escalar, então vamos ficar de olho ali daqui a pouquinho. Vasco e Bahia, na quarta às 9h30. O Vasco tropeçou, né, contra a Chape ali em casa, mas eu acho que vai ter que se impor, principalmente por esse mau resultado ali. E o Bahia é um time muito bem montado, né, bem estruturado ali, tem bons nomes, mas acredito que o Vasco vai ter que se impor e a gente vai falar sobre alguns nomes do Vasco ali depois. São Paulo e Grêmio, na quarta às 9h30. Vai ser um jogaço, né? Talvez um dos melhores da rodada ali, eu acredito, né? O Grêmio é um time que está muito bem no ataque, mas tem uma defesa bem estável ali, né? Tomou 3 gols do Botafogo ali, tinha tomado 2 já na primeira rodada. O São Paulo tá bem equilibrado ali, né? Vem de bons resultados ali. E acho que vai ser um jogaço. Depois a gente comenta também sobre alguns jogadores desse jogo. Atlético e Santos, já na quinta, né, às 7 horas. O Atlético Paranaense começou bem o campeonato, né, ganhou fora de casa ali do Inter, de 1-0, né, e o Santos está bem estável. É um time que sofre bastante, não cria tanto ali. Vamos ver como que vai se comportar nesse jogo aí fora de casa. O clássico aqui, né, na quinta, 7h30, Fluminense e Botafogo, é um jogo difícil de palpitar ali, né, principalmente por se tratar de um clássico. O Corinthians
Corinthians e Red Bull Bragantino, né? Na quinta às 8 também. O Corinthians muito bem, vem empolgado ali depois da conquista da Supercopa, né? E o Bragantino, por enquanto, é o líder do campeonato, né? Com 2 jogos ali, não sofreu nenhum gol. E no ano, né, também tá muito bem, tá voando aí. Então vai ser um jogo interessante também pra gente acompanhar. E para finalizar aqui, para fechar a rodada, Inter e Palmeiras, né? Na quinta às 9h30 da noite. Mesmo jogando dentro de casa, não tem como colocar o Inter como favorito, né? O Palmeiras é um time muito melhor ali que o Inter, né? Se tratando de elenco e de momento também, né? O Palmeiras acabou de golear ali o Vitória por 5-1, vem bem ali e eu acho que tem de tudo para dificultar bastante a vida do Inter ali, né? Mas vamos acompanhar a rodada ali, vamos para a escalação e lá a gente comenta um pouco mais sobre todos esses detalhes. Ah, e antes de ir para a escalação, segue a gente lá no Insta, a gente posta algumas coisas lá, mostra o time principal escalado, depois os resultados, as substituições. Dá essa moral aí pra gente, acompanha lá. Aqui no vídeo também já deixa seu like aí, já comenta, fala como você foi na rodada, sua pontuação, o que você espera dessa rodada, né? Então apoia aí o canal que está começando agora e seja bem-vindo. Vamos para a escalação agora. Então, bora escalar o time. Já vendi todo mundo aqui. Vamos começar pelo nosso goleirão aqui. Vamos aqui ver alguns destaques para a rodada. A gente tem aqui o Fábio, né, do Fluminense, sempre bom nome, faz muitas defesas aqui, ajuda muito o time. Mas como é um clássico, eu evitaria, né? E o Botafogo, apesar de estar sofrendo muitos gols, tem feito muitos gols também, né? Do Atlético Paranaense, a gente tem o Santos aqui, que joga contra o Santos também. E na primeira rodada ele fez 5 defesas ali contra o Inter, né? E garantiu o SG. Então a média dele foi para 11,5. Um goleiro bem interessante ali. A gente tem o Everson, do Atlético Mineiro, né? Que joga em casa contra o Remo. Pode ser que segure o SG. E ele também sempre pontua bem, né? Ele tem uma média básica interessante. Ó, já tem 8 defesas do campeonato em 2 rodadas. Então é um nome excelente aí para a rodada. Hugo Souza, que tem 2,2 de média aqui. Ele jogou a primeira rodada, né? Sofreu gol, mas fez 4 defesas, por isso que não negativou. E pode ser um bom nome aí jogando contra o Bragantino, né? A gente tem o Pedro Morisco, do Curitiba. Ele já tem 12 defesas no campeonato. E é um excelente nome aí também para se acompanhar. Aqui a gente tem o goleiro do Vasco, né, o Léo Jardim, que não tem vindo bem, né? Falhou inclusive no gol de falta ali da Chapecoense. E eu já vou aqui pro Walter, né? Que sempre é um trunfo aqui no Cartola. Ele sempre pontua bem. Desde o ano passado ele vem mantendo uma média excepcional ali. E mesmo sofrendo gols, né? Não mantendo SG, ele sempre mantém uma boa pontuação, né? Ele já tem 9 defesas do campeonato e ele vai estar aqui no nosso time. Aqui para baixo a gente tem outras opções, né? Para quem precisa economizar mais ainda, né? Apesar do Walter estar barato. Tem o Léo Vieira aqui de 5,6, né? Ele fez 10 defesas, né? Impressionante ali contra o Vasco. E mesmo tomando gol, ainda garantiu 13 pontos ali. E na primeira rodada também, mesmo tomando 2 gols ali do Santos, ainda fez 2,20. Então, para o time que está precisando economizar, excelente nome aí. Vamos aqui para a nossa zaga. Aqui a gente tem bons nomes também, né? Eu já destaco aqui o Gustavo Henrique, do Corinthians, né? Excelente na bola aérea ali. Ele ou dá assistência ou faz gol em muitos dos jogos ali, né? Essa bola aérea do Corinthians tem sido importante. E também em desarmes, né? Ele já fez 5 desarmes em um jogo. É impressionante aí, fez a pontuação de 9,20 mesmo tomando gol. Só que como ele está um pouquinho mais caro e a gente está pensando em economizar para gastar lá no ataque, eu vou deixar ele de fora aqui no meu time nessa rodada. Assim como o Arboleda, né, do São Paulo aqui. Ele custa 10,29, também é excelente em bola aérea e também desarma bem, né? Já tem 8 desarmes aqui em 2 jogos. Mas por causa do preço, eu vou deixar ele para escalar mais à frente.
Aqui vamos descer um pouquinho. A gente tem o Gustavo Marques, do Bragantino aqui. Ele tem feito uma pontuação muito boa aqui. Ele tem uma média básica interessante, né? Mas como é contra o Corinthians fora de casa, talvez o Red Bull perca seu primeiro SG aqui nessa rodada, né? A gente tem o Vitor Hugo, do Atlético Mineiro também, muito bom. Na bola aérea também ele é muito bom, sempre ganha as jogadas ali. Mas eu vou de Júnior Alonso, né? Por quê? Ele tem uma média básica bem interessante. Tava olhando aqui os scouts e ele não faz falta. Ele tem 4 desarmes e não cometeu nenhuma falta nesses 2 jogos, né? Então eu acho que pode ser um nome interessante aí, principalmente visando o SG, né? Se ele garantir a média básica dele mais o SG, a pontuação dele vai subir bastante ali, né? Então acredito que seja um bom nome. A gente tem o James aqui do Fluminense, para quem acompanhou na época de Mirassol, ele sempre entregava uma média básica interessante. E no Fluminense ele vem dando sinais ali que vai manter essa média também, né? Mesmo tomando gol aqui, ele conseguiu boas pontuações, né? Então acredito que possa ser um bom nome para esse ano no Cartola. Só que contra o Botafogo, eu já fico meio na dúvida, né? Eu acho que tem outros nomes mais garantidos, assim, né? Para essa rodada. Apesar de futebol ser imprevisível, né? Mas eu não vou com ele. A gente tem aqui os zagueiros do Atlético Paranaense, acho nomes bons aqui para a rodada também, né? Tanto o Aguirre quanto o Arthur Dias mantiveram o SG ali do Atlético Paranaense na primeira rodada contra o Inter fora de casa. E para essa rodada contra o Santos, que está bem estável ali, bem irregular, pode ser que mantenha de novo, né? Então são bons nomes. A gente tem o William Machado aqui do Mirassol, que desde a época do Ceará também fazia boas pontuações ali, e pelo Mirassol também tem feito, né? Mas o Cruzeiro pode ser que tire o SG do Mirassol, né? Vai ser um jogo difícil aqui, e apesar do momento ruim do Cruzeiro, é sempre um time que tem boas peças ali ofensivas e pode fazer gol, né? Caio Jorge, Matheus Pereira ali, são jogadores bem interessantes. Aí aqui para o nosso time, eu vou colocar o Vitor Caetano da Chape. Eu acho que pode segurar o SG contra o Curitiba, apesar do Curitiba ter ganhado do Cruzeiro fora de casa ali por 2-1, né? Mas a Chape também está bem no campeonato, ganhou do Santos e empatou com o Vasco, né? Tomou gol nos dois, mas e mesmo assim o Vitor Caetano ainda fez uma pontuação boa, né? Ele que tem 5 desarmes aqui em 2 rodadas, fez 3 pontos na primeira e 5 pontos na segunda, e pode ser um nome bem legal. E principalmente se manter o SG, ele vai subir bastante a pontuação aqui. Aí outros destaques aqui, o Juan, uma alternativa ali ao Júnior Alonso e ao Vitor Hugo, né? Do Atlético Mineiro. Mas ele negativou nas 2 primeiras rodadas, então só se tiver com bem pouca cartoleta aqui, entre as opções aqui de baixo, pode ser uma interessante, né? Vamos então aqui para os nossos laterais, né? Na lateral a gente tem bons nomes aqui, mas eu destaco o principal aqui, acho que vai ser uma unanimidade aqui na posição, né? Que é o Renan Lodge, é um excelente nome. Ele já deu uma assistência aqui, né, na primeira rodada. Fez um gol no último jogo do Mineiro, né? E ele tem 6 desarmes. Acho que esse jogo o Atlético vai se impor, vai partir para cima aqui do Remo. E se segurar o SG principalmente e ele tiver participação em algum gol, pode estourar na pontuação, né? Então acho que vai ser difícil alguém deixar ele de fora aí do time. A gente tem o Kaique Bruno, que sempre vem bem também, tem uma média básica interessante, mas esse ano não começou tão bem, né? Então, principalmente jogando contra o Mirassol fora de casa, eu não arriscaria nessa rodada. A gente tem o Mateuzinho, que joga contra o Bragantino, né? E o Mateuzinho também é um excelente nome, assim como o Bidu, né? Os dois laterais do Corinthians são muito bons ali, participam bastante do jogo. Mas pelo preço, eu vou economizar, né? Já que eu coloquei o Lloyd aqui, que para mim vai ser o principal lateral da rodada, eu vou deixar o Mateuzinho de fora nessa, mas é um nome a se acompanhar aí sempre. O Enzo Dias tem ido muito bem, né? Ele
já deu uma assistência aqui na primeira rodada, fez 9,20, na segunda 3,6, ele já tem 5 desarmes também. E contra o Grêmio aqui pode ser um nome interessante, principalmente por marcar o TT ali, né? O TT parte muito para um contra um ali, e ele pode ter alguns desarmes ali interessantes. Mas para essa rodada também não vou colocá-lo, né? Aqui o Bidu, como eu já comentei, bom nome. A gente tem os dois laterais do Fluminense, que também são muito bons, principalmente o René ali, ele sempre garante uma boa pontuação, mas por ser um clássico ali eu vou evitar. O Juba também, que sempre tem uma média básica excelente, ele joga contra o Vasco fora de casa, né? Mas nas duas rodadas, mesmo sofrendo gol, ele fez 6,20 e 5,8, e isso sem participação em gol. Só com desarmes, finalizações, né? Ele também é muito ofensivo ali. E é um bom nome. Mas para essa rodada, eu vou evitar. Aqui a gente tem o Pumita Rodrigues, né? Que é do Vasco aqui. Ele fez um gol e uma assistência, né, nessas duas primeiras rodadas. Fez um gol também no Carioca recentemente, então mostra que ele é muito ofensivo, né? Sempre está pisando na área ali. Ele não é tão bom assim de média básica, mas como ele participa muito das jogadas ali ofensivas, né? É um excelente nome aí para a rodada. Descendo aqui a gente tem o Igor Formiga do Mirassol, é um preciado do Atlético também, que sempre ataca bastante, né? Que eu pulei aqui, mas é um bom nome também. A gente tem o Igor Formiga, né, do Mirassol, que fez gol na última rodada e não pontuou tão bem assim com média básica, mas para quem acompanhava os jogos ali dele no Juventude, via que ele sempre fazia uma boa pontuação. Então ele se mantém aqui como um nome bem relevante, né, na lateral, e pode ser um bom nome para a rodada. O Piton, né, uma alternativa ali ao Pumita também. A gente tem aqui para baixo o Walter Clare, da Chapecoense, que é o batedor de pênalti do time, né? Na primeira rodada ele fez o gol de pênalti, mas por enquanto ainda não demonstrou, além dessa questão de bater pênalti, né? Ser um bom nome, né? Ele não tem uma média básica muito regular ali, né? Então eu não iria com ele para essa rodada. Aqui no meu time eu vou colocar o Léo Derrick, do Atlético Paranaense, né? Que joga contra um Santos ali que está bem instável, né? E na primeira rodada ele fez 10 pontos, né? Ele fez 3 desarmes, o Atlético Paranaense segurou o SG e acho que tem uma possibilidade de segurar novamente aqui nessa rodada, né? Então ele vai estar no meu time. Aqui para baixo a gente tem os outros dois laterais do Atlético Paranaense, né? E o Igor Karius como boas opções aí também. Vamos para o nosso meio de campo aqui. No meio de campo a gente tem já de cara aqui o Matheus Pereira, né? Mas pelo valor fica difícil colocar ele por enquanto, né? Mas do Cruzeiro ali é o que tem salvado principalmente, né? Sempre tem uma média básica interessante. Na última ele fez gol, né? Aí elevou ainda mais aqui a pontuação dele. Mas é um bom nome ali, sempre vai trazer boas pontuações ali. A gente tem o Danilo aqui, que já tem 4 gols em 2 jogos, né? Impressionante ali o que o Danilo tem feito ali no Botafogo. Mas pelo preço aqui e por ser um clássico, eu não vou arriscar nessa rodada. Dos mais caros aqui que eu vou colocar no meu time é o Felipe Coutinho. Todas as bolas do Vasco ali passam pelo pé dele, ele é muito participativo ali ofensivamente. E esse ano ele tá muito bem fisicamente, né? A minutagem dele tá boa ali. Ele saiu no primeiro jogo, ele não foi substituído, no segundo ele saiu no finalzinho ali. E ele finaliza bastante, né? Então eu acho que vai ser um bom nome aqui contra o Bahia. O Vasco vai ter que se impor jogando dentro de casa, né? E ele entregou 2 boas pontuações aqui. A última, sem fazer gol, ele fez 11, sem fazer ou participar, né? Que ele também não deu assistência. Ele fez 11,4 pontos, é impressionante o que o Coutinho tem feito de pontos, né? Então vai estar no meu time. Aí tem outras boas opções aqui, o Barreal e o Bidon, né? O Barreal também entrega uma média básica excelente ali. E o Bidon tá numa fase absurda ali, tem controlado o meio de campo do Corinthians muito bem ali. E em conjunto com o Memphis e com o Yuri Alberto ali, acho que vai criar boas chances aqui contra o Bragantino, né? Mas como eu optei pelo Coutinho,
E vou optar aqui pelo Lúcio Acosta. Eu vou deixar o Breno Bidon de fora dessa, tá? Como eu já falei, eu vou colocar o Lúcio Acosta aqui no meu time. Ele é o armador ali do Fluminense e joga muito. Ele também ajuda na marcação, né? O que é importante aqui para Cartola. Ele já tem 5 desarmes em 2 jogos e uma média básica muito boa aqui. Na primeira ele fez gol, né? Mas mesmo sem o gol ele faria 5,8, né? Então é um excelente nome aí. E, como vocês viram, o Botafogo está tomando muitos gols, né? Pode ser que o Lúcio seja uma arma importante aí. Aqui por baixo a gente tem o Arthur Melo, né? Ele rouba bastante bolas, mas como é um jogo fora de casa contra o São Paulo, eu vou optar por um outro desse jogo, né? Que está do lado oposto ali, que é o Danielzinho. Pelo São Paulo, que ele participa bastante ofensivamente e desarma também. Então acho que vai ser um bom nome aí para essa rodada, né? E ele custa 8,89 cartoletas. Então eu vou com ele aqui no meu time. O Bobadilha também é uma boa alternativa aqui. Ele também é bem regular. Ele já tem 7 desarmes em 2 jogos. Então pode ser um nome importante aí. Mas como ele está um pouquinho mais caro que o Danielzinho, eu optei pelo Danielzinho, tá? Aqui a gente tem o Marcos Antônio, mesma situação, né? Também ajuda bastante na marcação, consegue alguns bons passes, criar boas jogadas ali. A gente tem o Barros do Vasco, nome relevante aqui também. Ele já tem 8 desarmes em 2 jogos, ó, e entregou pontuações muito boas, né? 9 pontos na primeira e 5,5 na segunda. A gente tem aqui também. São essas opções. Deixa eu ver aqui para baixo se tem alguma que vale citar. O Zapelli do Atlético Paranaense, né? Ele custa 5,79. Ele é o camisa 10 ali do Atlético Paranaense e contra o Santos pode ser que participe bastante ali na criação das jogadas ofensivas do Atlético Paranaense. Então é um nome para se ficar de olho. Aqui para baixo a gente tem o Bernardo Atlético também, né? Que ele tá como meio aqui, mas ele é um pontinho ali do Atlético e pode participar de gol, né? Acho que o Atlético vai dominar o jogo ali, vai partir para cima do Remo e pode criar alguma ação ofensiva ali interessante nesse jogo, né? Aqui para baixo, deixa eu dar uma olhada. E o Chiquete aqui, eu não sei como que fala, se é Chiquete. Mas ele, o pessoal que acompanha o futebol lá do Sul tem comentado bastante sobre ele, né? Um menino da base ali, que está participando ali do Campeonato Paranaense, né? E participando de gols, né? Ele deu 2 assistências, né, em um dos jogos e é uma grande revelação aí do Atlético Paranaense. É um nome a se ficar de olho, principalmente por custar só uma cartoleta, né? Então, no time de baratos ali, time que busca valorização, excelente nome aí para essa rodada, tá? Então, bora para o nosso ataque aqui, a parte mais fundamental aí, que vai trazer bastante ponto para a gente, se Deus quiser, nessa rodada. Então, bora lá. De cara, a gente tem o Carlos Vinícius, né? Que fez 3 gols na última rodada. A gente tinha citado ele no vídeo, mas a gente optou pelo Caio Jorge, né? Entre os caros ali. E ele arrebentou, né? Fez 3 gols. Era um jogo difícil, né? Contra o Botafogo, que vinha de um 4-0 contra o Cruzeiro ali. A gente não esperava que o Grêmio fosse se impor tanto assim, apesar de ter tomado 3 gols, né? Mas o Carlos Vinícius foi o destaque do jogo ali, absoluto, e o destaque da rodada, né? Fica aí a decepção, mas a gente sempre coloca ele como uma boa opção aqui de ataque, tá numa fase impressionante. Outro aqui do mesmo jogo, né, que é do São Paulo, né, o Luciano, só que ele custa 18,59 cartoletas, mas ele entrega uma média básica absurda ali, e quando participa de gol, ele arrebenta, né? É um excelente nome para a rodada, acho que o Grêmio também sofre bastante gols, né? E o Luciano pode ser importante aqui nas jogadas ofensivas do São Paulo. Os do Palmeiras aqui a gente sempre destaca, né? São muito bons atacantes, bons nomes aí, mas como é fora de casa eu vou optar por outros, tá? Yuri Alberto e Memphis, e principalmente o Yuri, excelente nome aí, né? E Yuri sempre tem boas chances de gols ali, perde bastante, mas também faz alguns gols importantes ali e pode ser um excelente nome aí para essa rodada.
apesar de Bragantino ter uma defesa bem sólida ali, não sofreu gols no Brasileirão e, se não me engano, na temporada também, né? Se sofreu foram pouquíssimos. E é um time que está bem estável ali defensivamente. Então acredito que o Yuri seja um bom nome, mas tem que ficar de olho por ser contra o Bragantino aí, tá? O Caio Jorge também, apesar de não ter feito gol e da gente ter ficado chateado na última rodada, ele ainda consegue entregar uma média boa, né? Ele tá aqui com uma média de quase 4 pontos, sem ter feito gol ou assistência aqui no campeonato, né? Então é um bom nome sempre. Mas aí para essa rodada eu vou com o Hulk aqui, acho que vai ser a unanimidade da rodada. Ele, apesar de não estar numa fase boa, mas é um cara que finaliza bastante, sempre tenta, né? E cria bastante jogada ali pelo Atlético. Então acho que contra o Remo e jogando em casa vai ser um jogo importantíssimo para ele ali. Então eu vou com ele aqui no meu time, tá? Outro bom nome aqui, o Caleri, cheira gol também ali no ataque de São Paulo, né? E criando bastante contra o Grêmio, acredito que possa vir a fazer outro gol, né? Ele já fez na última rodada. Só que por já estar indo com o Hulk aqui e querer colocar um outro nessa faixa, eu vou deixar o Caleri de fora, né? O outro que eu vou é o Andrés Gomes, né? Que entregou uma boa pontuação pra gente ali na última rodada. A gente estava com ele nos dois times. Ele fez bons pontos e valorizou bem. E vou manter ele aqui, né? Ele tem uma média básica muito interessante. Mesmo se ele não fizesse gol na última, já seria uma boa pontuação, né? De 5,10. E na primeira ele fez 6 pontos. E o Vasco tendo que se impor contra o Bahia ali, acho que pode ser um bom nome, tá? Aqui descendo a gente tem o Carboneiro, né, do Inter, uma opção ao Borré ali, né, também. Mas eu vou de Viveiros aqui do Atlético Paranaense. Acho que vai partir para cima do Santos, né, que tem uma defesa fraca ali, né, a gente pode falar que é fraca. E o Viveiros, ele participa bastante das jogadas ofensivas ali do Atlético Paranaense, né. Na última rodada ele deu assistência ali pro Mendonça, né, e é um atacante forte, né, rápido, então eu acredito que o Viveiros possa vir a marcar nessa rodada aí, tá? Aqui a gente tem o Gabigol, né, que pode brocar sempre, aparece a oportunidade, ele perde bastante gol, mas é um cara que não treme ali na frente do goleiro e pode fazer gol, né? Eu nunca descartaria ele aqui. A gente tem aqui a dupla do Bahia, são pontas muito velozes ali, muito bons também para Cartola, né, que eles ajudam na marcação também. A dupla do Fluminense, né? O Canóbio, principalmente ali, eu acho que entrega uma média básica excelente ali todos os jogos, né? Inclusive ele vai estar como nosso reserva de luxo aqui por enquanto. O John Kennedy, né, que está numa fase muito boa, fez gol contra o Flamengo, fez gol na última rodada, pode ser um nome interessante. O próprio Mendonça, né, uma alternativa ali ao Viveiros, mas mesmo ele fazendo gol e o Viveiros dando assistência, o Viveiros pontuou mais, né? Então eu acho que seja mais interessante ali colocar o Viveiros que o Mendonça nessa rodada, mas pode fazer a dobradinha ali se quiser também, né? Assim como o Dudu e o Hulk, né? O Dudu, apesar de não estar sendo um bom aqui pro Cartola, é um cara que ajuda bastante ali o Atlético ofensivamente, pode ser um bom nome. E aqui vamos descer para ver se tem uma outra opção interessante. Mas eu acho que seriam essas, tá? De ataque. Aí, como eu já citei, eu vou colocar aqui o Canóbio, né? Como nosso reserva de luxo. Então vamos lá de Canóbio. E agora vamos pro nosso técnico. A gente tem as opções aqui do Dorival, né? O Corinthians jogando em casa aqui, mesmo contra um bom Red Bull, eu acho que possa vir a vencer nessa rodada e seria um bom nome aí como técnico. Mas pelo preço dele eu já nem consigo comprar, né? Então eu descarto. Aqui a gente tem o Zubeldia do Fluminense, né? O Fluminense está muito bem com o Zubeldia, né? Tem jogado bem, então acho que pode fazer uma boa pontuação mesmo em um clássico, né? O Crespo, né? O São Paulo pega o Grêmio aqui jogando em casa, acho que pode ter um bom resultado também. O Diniz contra o Bahia também, mesma situação, né? Mas eu vou aqui de São Paulo, né? Eu acho que o grande favorito da rodada aqui é o Atlético, né?
e a gente tem mais jogadores também aqui do Atlético, faz sentido colocar o São Paulo nessa rodada. Aqui para baixo a gente tem as opções do Guanais, que o Mirassol sempre entrega uma média muito boa de pontos ali, né? Então o Guanais também fica com essa média boa. É um time muito bem estruturado, organizado ali, né? Tem o Odair Hellmann do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético pode ganhar do Santos, né? E ele fazer uma boa média. Contra o Inter ele já fez 8,9, né? Lá na primeira rodada, fora de casa, né? Então acho que é um excelente nome. E aqui a gente tem o Dalpozo, né? Da Chape. Acho que essa é uma rodada que a Chape pode garantir um SG ali contra o Curitiba. Mesmo Curitiba vindo bem, né, de uma vitória contra o Cruzeiro fora de casa. Mas acho que para quem está pensando em cartoleta, principalmente o treinador da Chape ali se torna uma opção interessante, tá? Então a gente fechou nosso time aqui com Walter no gol, Vitor Caetano e Júnior Alonso na zaga, o Lodge e o Léo Derek aqui nas laterais, Danielzinho, Lúcio Acosta e Coutinho no meio, Hulk, Gomes e Viveiros, e o treinador Sampaoli, né? E a gente vai ter aqui como reserva de luxo Canóbio, e o capitão, eu acho que o Hulk nessa rodada pode vir a brocar e fazer uma pontuação excelente, né? Então vamos com ele. Então o nosso time fechou aí, depois eu vou tentar fazer o hackzinho do goleiro aqui, de não negativo, né? Para quem não sabe, quando a gente coloca um goleiro que não vai ser titular na rodada, como o nosso goleiro, e coloca um que vai ser, né, no caso do Walter, como reserva aqui, né? Então, se o Walter negativar, ele não influencia a pontuação do time, né? Ele só vai entrar caso ele tenha pontuado positivo, tá? Para quem não sabe desse hackzinho, funciona dessa forma. Aí depois eu vou escalar os reservas aqui, mas como eu já citei bastante gente aí, já ficou longo o vídeo, né? Já tá bom por aí. E, pessoal, a gente tem o Instagram lá, dê uma seguida lá, dê uma olhada. Quando a gente tem alteração no time, a gente posta lá. Aqui a gente posta toda a rodada o nosso time principal e de cartoletas escalado, né? Então é bem interessante, tá? A gente posta os nossos resultados para trazer transparência aqui para o canal. A gente só tem esses dois times, então a gente sempre está postando aqui. E as substituições, né? A gente posta aqui nos stories também. Segue a gente lá, dê essa moral aí. Aqui no YouTube também, dê o seu like, se inscreva aí no canal, comente aí o que você está achando dos vídeos, como que você está montando seus times, dê uma força pra gente aí. Então é isso, galera. Um abraço aí, boa rodada para todo mundo e a gente se vê na próxima aí. Grande abraço.